Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. E procurava ver Jesus. Assim, o evangelho de hoje termina a respeito de Herodes. Diante de uma passagem como essa, nós devemos nos perguntar a respeito do teor da nossa fé. Vamos usar um português mais claro, da qualidade da nossa fé. Nós que gostamos de dizer, e ouvimos com tanta frequência os outros também nos dizerem, tenho fé. Nós que estamos, pelo menos estatisticamente, no país com o maior número de católicos do mundo. E um país maciçamente de origem cristã. Um país de pessoas profundamente religiosas e que, repito, gostam de dizer que têm fé. Por que devemos fazer essa pergunta com bastante sinceridade? Para ver se de fato a nossa fé ela é verdadeira ou se ela é conversa para boi dormir. Os senhores viram Herodes que procurava ver Jesus. Mas sempre que ouvimos falar o nome de Herodes na Bíblia, não associamos a um bom personagem. Não o associamos aos homens bons, retos e de fé do Novo Testamento e do Antigo também. Embora haja uma diferença entre um Herodes e outro Herodes, mas não vem ao caso nos aprofundarmos nesse momento. Mas nós sabemos bem que esse Herodes, diante do qual nós estamos, o primeiro Herodes tinha mandado matar Nosso Senhor. Esse tinha matado São João Batista. Então, estamos diante de alguém com as suas mãos sujas pelo sangue de um mártir, São João Batista. Mas estamos também diante de alguém que se recusou a emendar-se do seu pecado público e pecado grave, pecado do adultério. Inclusive foi por conta do adultério de Herodes com Herodíades que São João Batista tinha acabado de ser martirizado. Uma das razões pelas quais se deve o martírio de São João Batista foi a defesa da família, foi a defesa do sacramento, da indissolubilidade do sacramento, do matrimônio, e tantos outros pela história da igreja. E logo depois da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, de São João Batista, nós vemos surgir e aparecer com força o ministério público de Nosso Senhor. Já estava pregando, arrastando multidões e realizando muitos milagres. Essa é a razão do desconcerto de Herodes e também do escarcéu no meio daquele povo. Por quê? São João Batista tinha acabado de morrer, e não é qualquer morte, a cabeça dele tinha sido cortada a fio de espada, e de repente aparece Nosso Senhor pregando também o reino, pregando a conversão, convertendo a muitos, arrastando multidões e realizando grandiosos milagres
a opinião pública fica perplexa diante daquilo. Assim como a opinião pública hoje está perplexa diante da popularidade do Papa Francisco. Vejam bem que a mesma opinião pública deve ser questionada se ela quer mesmo viver a fé do Papa Francisco, se ela está disposta a abraçar mesmo cada uma das palavras do Papa Francisco, que são os ensinamentos da Igreja Católica de sempre e de nosso Senhor Jesus Cristo. Os senhores vejam, despertou-se uma perplexidade na opinião pública daquele tempo e no próprio Herodes, e procurava ver Jesus, mas não passou de uma curiosidade, não passou de um mero interesse em saber o que estava acontecendo, e nada além disso. Porque senão ele teria se convertido, porque senão hoje nós estaríamos ouvindo falar dele como um dos santos do Novo Testamento. E no entanto, ele não está na esteira dos justos da Bíblia, e nem no rol dos santos da Igreja Católica. Ele queria ver Jesus, mas não passou daquilo. Diferentemente dos discípulos, dos 4 primeiros, no começo do Evangelho, queremos ver Jesus. E nosso Senhor responde: vinde ver. Eles viram Jesus e continuaram com Jesus, a ponto de entregar as suas vidas a Jesus e mudar significativamente as suas vidas, fundamentalmente as suas vidas, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse, portanto, é o verdadeiro encontro com Jesus. Essa, portanto, é a verdadeira fé. Porque ter fé não se trata apenas de um simples conhecimento da nossa doutrina, um simples conhecimento da Bíblia, ou um ato de devoção aqui e acolá, isolado durante o mês, durante a semana. Não. Ter fé e ver Jesus é deixar e permitir que a nossa vida, a nossa história seja mudada para melhor, qualitativamente. E aí nós podemos nos perguntar: teor da nossa fé, o teor da nossa conversão. Será que hoje nós somos um pouquinho melhores do que fomos no dia de ontem? Será que hoje nós choramos um pouquinho mais o arrependimento dos pecados do que no dia de ontem? Será que hoje nós rezamos um pouquinho mais do que no dia de ontem? Será que no dia de hoje nós tomamos alguma atitude mais inspirada do que no dia de ontem? Qual é o teor da nossa fé? Qual é o teor da nossa conversão? Da nossa participação na Eucaristia, irmãos? Por que viemos à igreja? O que viemos buscar? A quem viemos encontrar? Ou viemos para cumprir tabela? Para depois ninguém nos perguntar: ah, você vai na igreja? E a gente não ter o trabalho, a vergonha de dizer: não, já faz tempo que eu não vou. Ou nós viemos nos encontrar com Jesus vivo e ressuscitado, Jesus que muda a nossa vida, Jesus que nos interpela, Jesus que nos tira do nosso mundinho, do nosso comodismo, Jesus que nos arranca da nossa vida de pecado, Jesus que ao fim do dia, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, somos capazes de dizer para nós mesmos: eu preciso mudar, eu preciso ser melhor. Vejam, irmãos, a primeira leitura de hoje é tirada da profecia de Ageu. Nós estamos diante da reconstrução do templo de Jerusalém, do segundo templo, né?
E mais uma vez a palavra do Senhor é dirigida aos israelitas. O Senhor dizendo que o céu, a terra e tudo é dele, o universo criado pertence a ele, enquanto o povo estava pensando em lhe construir uma casa, mas ao mesmo tempo, aquele mesmo povo já tinha para si um determinado conforto, já tinha construído para si. Se a gente pode explicar isso para os nossos dias, é mais ou menos aquele comportamento, aquela mentalidade que nós temos assim, às vezes entranhada dentro de nós, né? De deixar para Deus, de deixar para a igreja as sobras, de pensar primeiro em nós, nos nossos interesses, nos nossos caprichos, e deixar para Deus e deixar para a igreja aquilo que sobra, os restos. Isso acontece no dízimo, isso acontece nas ofertas, isso acontece na dedicação do nosso tempo, isso acontece também na mentalidade com a qual nós procuramos servir a Deus. Porque quando se trata de nós mesmos, nós procuramos o bom e o melhor. E é assim. Nem o pobre, na sua pobreza, adianta se justificar muito, porque mesmo na pobreza nós somos assim. Queremos o melhor para nós, o conforto para nós. E para Deus, no nosso momento de oração, na nossa vivência dos sacramentos, na participação na Eucaristia, no serviço da comunidade, a gente pensa exatamente assim: do jeito que fizer, Deus aceita. Não importa, ainda dá aquela desculpa, né? Ai, mas Deus me ama. Ainda tem aquela desculpa que eu não suporto. Mas Deus é humilde, Deus aceita, Deus é simples. Sendo que, na verdade, ali está escondida, está uma desculpa esfarrapada para esconder o nosso pouco caso, o nosso descaso pelas coisas de Deus. Para mascarar aquelas vezes em que nós não colocamos Deus como centro das nossas vidas. Deus como o primeiro e o último, como o mais importante. Para esconder as vezes que jogamos Deus para escanteio. Jogamos Deus para o segundo plano. Nós temos aqui uma interpelação do profeta muito oportuna, inclusive para os dias que nós estamos vivendo. Né? Ageu capítulo 1, versículo 5. Isto agora diz o Senhor dos Exércitos. Prestem bem atenção, irmãos. Considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Isso serve para a nossa vida pessoal, mas também serve para a nossa vida social, serve para o Brasil de modo geral, para o tempo que estamos passando. Tendes-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Trabalha no fim do mês, não vê os frutos do trabalho. Semeia muito, mas colhe pouco. A gente não diz assim mesmo, que o Brasil é um país rico, e de fato é, um país abençoado por Deus? Mas por que passamos por tantas dificuldades? Por que o cenário é de tanta crise? De tantas más notícias, que a gente liga a televisão e não aguenta mais de má notícia, e não tem previsão de melhoria. Por que isso? Porque uma terra tão abençoada, um povo também tão abençoado, passa por tantas dificuldades. Olha a profecia de Ageu que nos diz no dia de hoje. Isto diz o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a difícil conjuntura
que estás passando. Mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável, nela me glorificarei, diz o Senhor. É verdade que o povo estava espiando os pecados por causa da desobediência, por causa da distância de Deus. E é bem verdade que o povo ainda precisava aprender a colocar Deus acima de tudo e no centro de todas as coisas. E o que o Senhor pede? Uma atitude prática e bastante concreta. Construí o meu templo, edificai a minha casa, ali eu serei glorificado. E quando Deus é glorificado, nós somos dignificados. Quando Deus é glorificado e honrado, nós encontramos o caminho da prosperidade e da bênção. Senhores, por que semeamos muito e colhemos pouco? Porque habitamos em terras abençoadas pelas mãos do Criador, mas passamos por crises, provas e dificuldades? Precisamos nos perguntar se Deus está mesmo no centro da nossa história, dos nossos afazeres, dos nossos interesses e dos nossos trabalhos. Herodes quis ver Jesus, mas não passou daquilo. Sendo que quando nós encontramos com Jesus de fato, a nossa vida muda e muda para melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.